Fecha aqui. Qual de vocês? Aqui, ó. Boa noite. Eu estou sem voz. A minha equipe queria que eu ficasse em casa. Mandem suas perguntas, mas eu tinha que vir aqui. Tinha que falar com vocês hoje. Mandem suas perguntas usando a hashtag. Peraí, que essa é a mais importante. Eba, Maju Coutinho. Um beijo pra você, linda. Aguentei ficar em casa. Então, a gente vai fazer o programa de hoje, eu com essa voz. Se ficar muito difícil de ouvir, vocês me avisem que eu chamo o Mauro Taliaferri. Estamos aqui com o Ricardo também. Temos várias atrações hoje. Mauro, entre elas... O Bardo e o Banjo. Esse pessoal começou tocando na rua, aqui em São Paulo, tá fazendo o maior sucesso. Eles misturam influências americanas, irlandesas, escocesas. Daqui a pouco a gente vai ouvir um som bem bacana, Mariana. E antes disso, em uma semana que a Câmara fez uma manobra para aprovar um novo texto para reduzir a maioridade penal, eu recebo aqui o deputado Jair Bolsonaro. Por favor, deputado. Como vai? Bem-vindo. Fique tranquilo que eu só tô afônica. A gripe mesmo já passou. Então hoje eu vou falar mais do que você. Eu acho que sim. Eu tenho a leve impressão de que sim. O senhor é conhecido por falar bastante e por falar um pouco sem filtro, né? Sim. Por isso que o senhor é muito polêmico. Eu tenho imunidade para falar. Ah, é a imunidade parlamentar para falar? É assim que tem que ser imunidade parlamentar, e não para agir como de vez em quando alguns agem. Por exemplo? O pessoal do Lava Jato. Tá, ok? Uso em parte da imunidade, é lógico, e onde tem as chincanas e atraso no processo. Tá, ok? Se bem que eu não quero aqui pré-julgar nenhum dos meus companheiros que estão nesse processo. Cabe ao Supremo. Como eu acabei de ser julgado há 2 meses, um processo no Supremo também. Qual foi o processo do Supremo que o senhor acabou de ser julgado? Foi da Preta Gil? Foi da Preta Gil. Um processo por racismo. Racismo, né? E também entrou homofobia também. E o processo não foi escudado no artigo 53 da Constituição, onde diz que nós somos invioláveis por palavras, opiniões e votos. Foi simplesmente porque o dono do programa CQC, o senhor Marcelo Tais, informou para o Supremo Tribunal Federal que não tinha mais a fita bruta daquele episódio. Ou seja, ele simplesmente, eu dei uma entrevista com o laptop e ele inverteu as respostas, com má fé. Se ele tivesse entregado a fita bruta, estaria fazendo prova contra ele. Então, meu processo... O senhor disse que houve uma confusão, então. O que aconteceu? Eu vou explicar. Para quem não assistiu o que você CQC ou não participou dessa polêmica, a Preta Gil fez uma pergunta: o que o senhor diria se um dos seus filhos se casasse com uma mulher negra? E o senhor entendeu o contrário? Não. Isso que foi o ar. A pergunta foi gay. E eu dei aquela resposta. Sim. O Marcelo Taz pegou a resposta que eu dei para a pergunta gay e botou a pergunta negra da Preta Gil. Então, a minha pena seria 8 anos de cadeia. Só má fé. E essa pergunta foi ao ar 40 dias depois. Não foi ao vivo aqui. Então, peraí. Tudo bem se um dos seus filhos se casasse com uma negra? Sem problema nenhum. A minha esposa, o meu sogro... O senhor não é racista. O meu sogro mora na Ceilândia, motorista de ônibus aposentado, e é conhecido como Paulo Negão. Preciso falar mais alguma coisa? E mais ainda, tem uma filha que vai ser cotista. É justo isso? Então, a minha briga é na questão de negro, não tem problema nenhum. Eu sou contra cotas. Na questão de gay, a minha briga é contra o material escolar para criancinhas a partir de 6 anos de idade. Então, esses grupos... O senhor não é homofóbico? Pô, mas eu nunca tive problema com... O problema com gay apareceu em novembro de 2010. Quando eu descobri um material escolar que seria distribuído para criancinhas a partir de 5, 6 anos de idade, com filmes de meninas se beijando. Inclusive, o então secretário de alfabetização do MEC, André Lázaro, em audiência pública, que eu tenho as fitas, declarou o seguinte, rindo: levamos 3 meses discutindo até onde a língua de uma menina entraria na boca de outra menina para fazermos o filme Beijo Lésbico para combatermos a homofobia. Para a criança, entrei com tudo, dei uma de Júnior Baiano, do Flamengo, do Bons Tempos, entrei rachando.
E daí, como eu não tenho argumentos contra mim, acuso-me de homofóbico. Mas o senhor viu que recentemente nos Estados Unidos, agora essa semana, todo mundo pôs a bandeirinha colorida nas redes sociais para comemorar a legalização do casamento gay. Os direitos civis dos gays, com esses o senhor concorda? Eu não tenho nada a ver com a vida particular de quem quer que seja. Se ele quer ser feliz com uma mulher ou com um homem, não tenho nada a ver com isso e quero que ele seja felicíssimo. Eu só não admito o material escolar. E eu descobri isso em novembro de 2010, que ficou conhecido como kit gay. E o senhor se sente injustiçado, então, ou mal interpretado? Olha só, eu não sou comprado. Tá? O que um parlamentar tem para negociar em Brasília? É seu voto. Esse Congresso melhorou muito em relação ao do passado. Em especial, graças ao atual presidente, Eduardo Cunha, que aprovou uma proposta de emenda à Constituição que trata do orçamento impositivo. Ou seja, o governo não chantageia mais o executivo para liberar nossas emendas. Não, agora fica refém. Não fica refém. O governo não está refém. O governo tem que respeitar. Nós temos 3 poderes aqui. Inclusive, no meu entender, talvez, com toda certeza... Executivo, Legislativo, Judiciário, são os 3 poderes. Voto comprado não é reflexo ou sinônimo de democracia. Você pode ver, enquanto a Petrobras estava sendo assaltada no governo Dilma Rousseff, tudo o que ela queria era aprovado dentro da Câmara. Enquanto havia o mensalão no governo Lula, tudo era aprovado dentro da Câmara. Agora acabou. Simplesmente, tá certo? Lógico, há o temor também de envolvimento nessas questões de jovens parlamentares, mas eu acredito na maioria dos parlamentares que estão lá, e graças ao episódio do orçamento impositivo. Esse Congresso... O Ulisses Guimarães dizia, né? Quando alguém critica o Congresso, né? Espere o próximo, ia ser pior. O Ulisses Guimarães, nessa, né? Está no fundo do mar, respeitosamente, na Baía de Angra, faleceu, não acharam o corpo dele, mas nessa vez ele perdeu. O Congresso está muito bem. Tanto é a questão da redução da mortalidade penal. Certamente o Congresso representa o povo brasileiro, porque foi escolhido pelo povo. E a gente vai ver agora o que o pessoal nas ruas, a gente foi para várias praças, várias cidades do Brasil, ouviu o que as pessoas pensam sobre o deputado Jair Bolsonaro. Tudo bem? Vamos lá, aqui no telão. Conheço, sei da trajetória dele, que ele é um ex-deputado do DEM, né, que é um partido que veio do Arena, que é um partido que veio da época do golpe militar, né? Então a gente, assim, por exemplo, a gente sempre comenta que ele é um filho da ditadura militar, né? O que eu dizia para ele é que realmente ele continuasse lutando para justamente as pessoas que cometem crime, sendo menor de idade a partir de 16 anos, tivesse a mesma condição da criminalidade como um adulto, porque ele já tem condições de responder sobre seus atos. Dessas pessoas mais polêmicas que a gente escuta falar hoje no Brasil, é uma das pessoas, assim, para mim, que está no top, assim, da ignorância. Se ele vai concorrer à presidência da República. Você votaria nele? Votaria, com certeza. E essa também é a pergunta que a gente recebeu pelo Twitter do César Santana, do Álvaro César, do Daniel Rocha, da Márcia Bezerra, se o senhor vai ser candidato em 2018. Posso começar com a primeira da menina? Pode. O senhor é filhote da ditadura? Eu não vim da Arena, né? Eu vim do Partido Democrata Cristão. Tive uma rápida passagem pelo PFL, né? Vamos lá, ditadura militar. Primeiro, se perguntar para a garotada, né? Quem assumiu dia 1º de abril de 64 a presidente da República, já que houve um golpe em 31 de março? Ou não sabe responder, vamos falar Castelo Branco. Está errado. Quem caçou o João Goulart foi o Congresso Nacional no dia 2 de abril de 64. Porque todo mundo queria sair do João Goulart. Que nós estávamos numa situação de sermos comunizados. Eram as mulheres nas ruas fazendo passeatas, a Igreja Católica, todo o Brasil pregando e orando e pedindo para Deus para que os militares assumissem. Era toda a imprensa, exceto o jornal Última Hora, que era o jornal Chapa Branca do João Goulart naquele momento, eram os empresários e os ruralistas. E o Congresso Nacional, no dia 2 de abril de 64, caçou o João Goulart. E esse mesmo Congresso, dia 9 de abril de 64, elegeu o Castelo Branco. E olha só, e o Castelo Branco assumiu dia 15 de abril de 64. Nesse intervalo, foi o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, que foi o presidente. Então vamos começar falando a verdade, que nós podemos discutir o que foi o período militar. Qualquer governo tem coisa errada. Até a nossa família tem, por que não vai ter num período de 20 anos? Agora,
Que época maravilhosa. Você podia ir para a rua com segurança. A tua família era respeitada. O policial era policial. Tá ok? O Brasil passou da 49ª para a 8ª economia do mundo. O médico fez 15 hidrelétricas. Mas muitas pessoas sumiram, desapareceram, foram torturadas, foram mortas. Sim. Sim. Vamos lá? Quer começar por onde? Em 66 começou a luta armada no Brasil. Bomba no aeroporto de Guararapes. Ação popular. Várias pessoas conhecidas, jovem, pertencia a isso daí. Começou lá. Por exemplo, onde eles treinavam? Treinavam em Cuba. A dinheiro vinha da onde para a luta armada? Da Coreia do Norte. Fidel Castro estava preocupado com a democracia no nosso país? Queria impor uma democracia, que a ditadura estava violenta? A época do paredão lá? Esse pessoal sempre mentiu. Eles sempre se vitimizaram através de compaixão. Basicamente para que o povo tivesse compaixão, votasse neles e chegasse ao poder um dia como chegaram agora. E agora estão demonstrando que eles são. Os militares chegaram ao poder e também não saíram mais. Ficaram no poder e inclusive criaram algumas situações para fazer parecer que eles eram muito necessários. O caso do Rio Centro, por exemplo. Aliás, sobre isso, o Rodrigo Azeredo pergunta... Centro, Rubens Paiva, deixa eu terminar aqui. Sim. Temos os militares eleitos periodicamente. Todos os 5 foram eleitos pelo Congresso Nacional. Isso é ditadura? Se for ditadura, Tancredo Neves também seria um ditador, porque foi eleito pelo mesmo Congresso. Tancredo Neves não sumia com as pessoas, não mandava prender? Olha só, essa história de sumir, eles vinham para a luta armada. Não tinha a lei da vadiagem no Brasil, tá ok? Qualquer pessoa detida tinha que ter um documento. Se não tivesse, ia para a delegacia. E eles sequestravam, assaltavam bancos, botavam bombas por aí, te conto vários episódios. Em combate morriam com documento falso. Eram enterrados como indigentes, desapareceram. Quantos deles justiçaram, em especial no Araguaia, e botaram a nossa conta? Quantos? E outra, foram 400 que morreram, desapareceram? Nós temos 60 mil mortes por ano no Brasil atualmente. A maioria jovens, pessoas inocentes, com a leniência. Mas o senhor aprecia o momento atual de democracia, de liberdade, de poder votar e escolher do Brasil? A imprensa é livre, atualmente? Por que nenhum jornal deu uma linha quando foi arquivado meu processo no caso do Preta Gil? Eles têm medo da minha pessoa em 2018? Eu fui massacrado pela mídia por alguns meses no episódio Preta Gil. Em especial o Luciano Huck, né? O Ricardo Boechat da Band News. Era todo dia paulado em mim, racista e homofóbico. Isso dói, pesa. Racista, homofóbico, não dou bola para isso. Tá ok? É que homofobia ainda não é crime, racismo é, né? Racismo é, e infelizmente... Mas homofobia podia ser crime também. Olha só. Qualquer tipo de preconceito, países assim. que o governo do PT adora e admira, como Cuba, os africanos aqui, ditaduras, alguns países do Oriente Médio, lá é o contrário. O gay é condenado à morte, de 3 anos de cadeia à morte. A gente não quer isso. Agora, criminalizar, na verdade, né? Vocês vão criminalizar a heterofobia, não me entender. Falta criminalizar isso também. A questão de homofobia... Isso. Mas, olha deputado, só, a minha briga... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou convidar o Mauro para entrar. A minha briga não é com homossexuais, repito, com o material escolar. Não admito em defesa da família e das crianças, porque isso é uma política para escancarar as portas para a pedofilia. Existem muitas crianças que já nascem com uma sensação de não pertencimento quando elas se descobrem transgênero, que já é uma outra linha também. Essas crianças precisam de apoio e de... Quanto mais informação as pessoas todas receberem sobre os problemas que as crianças têm na questão de gênero, mais apoio essas crianças poderão receber. Não precisa ser no kit escolar, como o senhor acha, mas é importante que todos debatam e discutam. A partir de 5 anos de idade? Não, as famílias, não só as crianças. Mas o Estado não pode interferir na educação das crianças, na família, como covardemente fez na Lei das Palmadas, cuja madrinha Xuxa Meneghel, que foi na Câmara com a rainha Silvia, com a princesa da Suécia, Silvia, a rainha Silvia da Suécia, para lançar isso aí. Onde eu perguntei para a Silvia, no Brasil, com o projeto inicial, um moleque de 17 anos, se desse um tapa no bumbum dele, uma bronca, o pai seria punido. Mas na Suécia, a maioridade penal são 15 anos. Lá ele pode até ir para a cadeia, aqui não. Ou seja, o que eles querem? Tirar a autoridade dos pais. Como já tiraram a autoridade do professor na sala de aula. Hoje o professor está muito mais preocupado em não apanhar na sala de aula do que ensinar alguma coisa. Com o episódio agora
anteontem em Sergipe, um marmanjão de 16 anos de idade encheu de pancada na professora e furou o seu couro cabeludo com a caneta. A situação dos professores é muito grave, a situação da violência é muito grave. Com a PEC da redução da moralidade penal, né, como está, esse marmanjão vai responder numa Fundação Casa, ação socioeducativa. Ele só iria ser processado, né, como adulto caso entrasse em óbito essa diretora da escola. E diz ainda esse pessoal da esquerda que nós temos que botar esses menores na cadeia, na escola. Ao contrário, nós temos que pegar alguns menores na sala de aula e mandar para a Fundação Casa ou para a cadeia. Eu vou pedir ao Mauro que participe da entrevista, Mauro, porque senão... O Rubens perguntou ali no telão se o senhor vai ser candidato à presidência da República. Essa pergunta está chegando com muita ênfase aqui entre as pessoas que estão assistindo o programa. Por exemplo, a Márcia Bezerra pergunta, inclusive, sobre o Partido Militar Brasileiro, que o senhor estaria se empenhando em criar ou colaborando com isso. Quantas assinaturas precisa, em que pé que isso está? Eu estou colaborando com o PMB apenas, tá ok? Não pretendo ir para lá. Tá, okay? Aliás, o senhor pediu para sair... Eu não concordo com o nome Partido Militar, eu não concordo com isso, tinha que ser um outro nome, mais leve, Partido da Defesa Nacional, seja lá o que for, mas é um partido, mesmo qualquer parlamentar indo para lá, não leva o tempo de televisão, nem o fundo partidário. Você não tem como fazer uma campanha, até para deputado federal aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro, sem televisão. É quase impossível um partido sem TV conseguir eleger alguém. O que eu pretendo em 2018 é estar num partido onde, entre nós filiados... Qual partido? Eu ainda não me separei, né, do PP, você já quer arranjar noiva para mim, tá ok? Mas o senhor já anunciou o divórcio. Tá, lógico que eu pretendo me separar, porque meu partido, lamentavelmente, na eleição passada, negociou o seu tempo com o PT. E eu pretendo estar num partido onde, entre nós filiados, você talvez lá, quem tiver condições de ser candidato a presidente, a governador, senador, etc., que tenha essa legenda. O Mauro não vai participar, não, deputado. Lamento. Eu ia te convidar para ser meu vice. Agora, o senhor, obrigado pelo convite, mas eu declino. Agora, o senhor está aí concorrendo e pensando numa candidatura, o senhor está na sua 7ª legislatura como deputado federal, e tudo isso com voto, tudo isso dentro do jogo democrático. O senhor, inclusive, foi o deputado mais votado do Rio de Janeiro, ou seja, o senhor tem um discurso de falar muito sobre ditadura militar, sobre períodos militares e de elogiar aquele período, mas o senhor construiu toda a sua carreira dentro da democracia. A democracia é tão ruim assim, deputado? Primeiro, eu não admito a palavra ditadura militar. Vamos às ruas um dia? Em qualquer lugar aqui em São Paulo. É de conceito vamos pegar histórico todos mesmo. Aqueles que têm mais de 60 anos de idade e perguntar como eu vivia naquela época. Então vamos falar de regime militar, que foram aqueles começou a atenuar. Que foram aqueles 21 anos em que ninguém podia votar aqui no Brasil. Você votava para prefeito, você votava para vereador, para deputado federal, para 2/3 do Senado, tá ok? Naquelas listas, né? Mas enfim. Não é lista, não. A lista era livre. Mas a pergunta que eu fiz... O Maluf aí pertenceu ao regime militar como governador. São Paulo... Biônico. Ele nunca foi votado como... contra a ditadura. Nunca foi votado como governador. Quem? Maluf nunca foi votado como governador. Mas ele foi o governador biônico. Todos os governadores eram biônicos. Sem as obras do Maluf, São Paulo não existiria. Assim como sem as obras dos militares, o Brasil também não existiria. Você tinha liberdade para sair do Brasil, ir e voltar, quando bem entendesse. Inclusive a nossa população... Mas o senhor não teria liberdade para sair do partido, por exemplo. Eram só 2, agora o senhor tem. Pode escolher não. Se eu sair do partido agora, eu perco o mandato. Eu estou esperando a janela. Como é que vai ficar essa questão, aliás? Eu estou esperando abrir a janela por ocasião da votação da PEC, da reforma política, para poder sair. E o partido que eu estou conversando, né? Um é o PSC. A proposta que eu fiz inicialmente é bem o começo do namoro. Se em junho de 2018 eu tiver mais de 10% de intenção de votos, a legenda é minha. Se tiver menos, eles decidem o que fazer com a legenda para presidente. Estou pedindo muito? E o partido do Levi Fidelix? Olha... Está como no paraquedas reserva também, não estou esnobando o Levi Fidelix, gosto dele, particularmente, gosto dele, tem as suas posições, tá ok? Tem uma linguagem parecida com a minha, assim como o Vitor Nossés, do PSC, o presidente, também tem, tá ok? Então é por aí. Agora, partidos pequenos me aceitam, por quê? Eu num partido 3 ou 4, com a legenda presidencial, eles podem, em 2018, fazer 20, 30 federais, desde que, logicamente, eu tenha a aceitação que tem no momento. Estou desafiando qualquer programa de televisão, tá? Ao vivo,
Faça uma enquete. Ao vivo só o nosso, tá? Só o nosso. Tem o Ratinho também ao vivo, né? Mas se quiser, faça uma enquete. Bota lá Aécio Neves, bota lá Lula, Marina Silva, Jair Bolsonaro, Levi Fidelis. Duvido que numa enquete ao vivo eu não ganhe de todos eles juntos. Duvido. Porque não é que eu falo o que o povo quer ouvir. Eu sou o que o povo quer. O senhor tem certamente uma página no Facebook bastante curtida. Sim. O senhor faz sucesso nas redes sociais, para o bem e para o mal. Porque a gente recebeu, assim, várias mensagens, entre elas aquelas que eu não usei a mensagem aqui, mas chamavam o senhor de racista, de homofóbico, de misógino. Eu acho que racista é bom parar de falar depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. Pronto. E o senhor Luciano Huck, se tiver um pouco de dignidade, tá ok? Se retrate, já que eu fui esculachado várias vezes no seu programa. Eu não vou pedir para o Ricardo Boechat, porque já conheço o caráter dele, tá ok? Em especial depois do que ele fez com o pastor Silas Malafaia. Então não vou pedir para ele se retratar, não. Tem que respeitar a decisão do Supremo. Senhor Marcelo Tais, eu estou aguardando uma retratação tua também. Mas o senhor tem muitos fãs. A Eliane Duarte quer saber se o senhor acredita que a militarização das escolas no Brasil seria uma opção para o futuro do país. Exemplo agora, em alguns colégios públicos estaduais do Amazonas e Goiás. Botaram um coronel como diretor e alguns militares para administrar. O colégio, a nota dos alunos foi lá para cima. E eram colégios em regiões violentas. A molecada é revistada periodicamente, canta o hino nacional, tem aula de educação moral e cívica, chama a professora de senhora e não de tia, se levanta quando o professor entra na sala de aula. Então, são pessoas que têm noções fortes de disciplina e hierarquia, o que falta nas escolas do Brasil. Caso eu fosse presidente da República, eu convidaria para o MEC um general que tivesse comandado um colégio militar pelo Brasil. Então, vamos fazer esse exercício. Caso o senhor fosse presidente da República, quantos ministérios o senhor teria? Não seria o 38, pode ter certeza. Metade disso é o suficiente. Tem ministério que você bota num só. Igualdade racial, o da mulher, tá? Direitos humanos, que é um lixo, a Secretaria de Direitos Humanos, um lixo, só defende bandidagem. Tá? Que estão fazendo campanha agora, trabalhando contra a redução da moralidade penal. Sabe por quê? São bilhões por ano do orçamento para ONGs, para tratar de menores. Ou seja, se eles tratassem efetivamente de menores, sairiam dessas instituições e eles não teriam mais como ganhar dinheiro. Então, eles estimulam a violência da molecada contra nós, porque a fonte de renda para essas ONGs é exatamente a violência. E grande parte do dinheiro vem do governo federal. E o apelo que eu faço àqueles que têm dinheiro costumam doar para essas casas. Não doem. Vocês estão ajudando a aumentar a violência contra vocês mesmos. Nós temos mais perguntas da população em todo o Brasil para o senhor. O pessoal da comunidade GLBT também tem um certo preconceito contra ele, né, pelas declarações polêmicas que ele faz. É a opinião dele, a gente não pode negar o direito a ele de pensar dessa forma, mas tudo isso tem que ver com um certo cuidado, porque o fato de ser a opinião dele não pode também prejudicar uma outra pessoa, uma segunda pessoa. Eu acho que ele não representa a sociedade atual, eu acho que ele está muito atrasado, a ideologia dele é muito retrógrada. Deputado, o que você fez para melhorar o Brasil? Essa pergunta é do Fernando. Quer que comece pela última? Pela última dessa vez. Eu acho que você tem que dar exemplo em Brasília. Okay? Eu dou exemplo. Okay? Eu fui citado no Mensalão, eu fui citado no Petrolão, e a imprensa não fala nada. No Mensalão, Joaquim Barbosa me citou como o único deputado dos partidos da base do governo que não foi comprado pelo PT. A imprensa não falou nada. Agora, na questão da questão do Alberto Youssef, o doleiro, ele falou que no Partido Progressista só 2 não estavam envolvidos. Paulo Maluf. E Jair Bolsonaro. A imprensa não falou nada. Do Paulo Maluf saiu uma manchete. Tá. O Youssef complementa depois, né? O Paulo Maluf teria uma certa indicação pelo Paulo Roberto Costa. Desconheço se é verdade ou não é. Foi o Youssef que falou isso aí. Mas, inclusive, o Paulo Maluf tem uma cena pitoresca, né? Quando isso aconteceu, que só 2 não estavam envolvidos, não tinham nomes ainda. Eu falei com o Paulo Maluf. Paulo Maluf, só tem 2 do PP que não estão envolvidos. No plenário, ele falou, um sou eu. E era ele mesmo.
E depois agora o pessoal faz chacota comigo que eu estou na lista do Maluf. Não tem problema, essa lista do Maluf é a lista do bem, estou nela. Por que a imprensa não faz nada? Como eu disse para você, repetindo, por que a imprensa não dá uma linha no arquivamento do meu processo por racismo? Não tem nada a ver com gay ou contra gay. Eu quero que eles fiquem roucos, né? 2 homens fiquem roucos de tanto gritar, né? Por amor, no motel. Eu quero que sejam felizes agora. Botar o kit gay para garotada no ensino fundamental, não. Já tentaram me caçar. Podem fazer o que bem entender. Não vou arredar meu pé. Eu costumo dizer que o soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. E eu estou dentro da Câmara, respeito lá 99% dos parlamentares, tá ok? E assim sendo, eu falo o que acho que tem que ser falado e sou respeitado. Agora, eu não vou aceitar a pressão de meia dúzia de parlamentares me ameaçando o tempo todo com processos. Como eu estou com processo 2 no Supremo e no Tribunal de Justiça por apologia ao estupro. Ou seja, uma deputada defendendo, né, o Champinha, o estuprador, em 2003, no Salão Verde, tá, num debate comigo, perde a razão e me chama de estuprador. E daí eu dou um troco para ela. E ela me processa por apologia ao estupro. Onde, na verdade, né, ela tinha que estar processando, era o cunhado dela, que naquele mesmo ano, ela como integrante da CPI da pedofilia, armou um flagrante em Porto Alegre, numa região onde havia exploração sexual de meninas. E quando abriram o carro, tinha 2 meninas lá dentro, uma de 15 e uma de 11. A gente tem uma parte de uma discussão do senhor com a Maria do Rosário. Grava aí que eu sou estuprador. Eu sou estuprador agora. Olha, jamais ia estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Se é esse o papo, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é uma imoral. Tá, vagabunda? Mas o que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Desequilibrado! O que é isso, desequilibrado? Agora que você é uma coitada agora. Mas o que é isso? 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 Ainda bem que ela gravou tudo ali. Mas o que é isso? Você queria que eu aceitasse o estuprador e fosse para casa com... Não, nessa intenção de se tornar presidente. Não tem problema, é o que eu sou. É o que eu sou. Eu não sou diferente. Eu não vou ser Papai Noel. O presidente não tem que ser mais conciliador? Não, ou mais equilibrado? Essa cena aí tem 12 anos. É antiga. Okay? Logicamente, se ela voltasse a me agredir da forma como ela agrediu, você pode ver na cena. Ela me chamou de estuprador. Peraí. Ela me chamou de estuprador. Ela estava, 10 dias antes, ela pegou, com todo o aparato da segurança, né, sem querer, o cunhado dela. Mas, deputado, no ano passado... Envolvido numa situação de estupro de vulnerável, uma menina de 11 anos de idade. No ano passado, o senhor voltou a ter um problema com a rememorei o fato em dezembro, porque ela fez um discurso caluniando as Forças Armadas na tal da Comissão da Verdade. Que o relatório final da Comissão da Verdade acusa todos os militares, né, e diz bem claro lá que dado as gravidades, né, das violações de direitos humanos, eles não poderiam deixar de saber aquilo. Agora, na Petrobras, Dilma Rousseff, presidente do Conselho de Administração, depois ministra de Minas e Energia, depois chefe da Casa Civil e presidente da República, aquela roubalheira toda, e o caso Passadinha ela não sabe de nada. E outra, a Comissão da Verdade, Dilma escolheu 7. Você quer uma pesada que eu falei na tribuna da Câmara, posso falar aqui agora? A comparação que eu fiz da Comissão da Verdade? Uma cafetina que quer escrever a sua vida. Não, deixa eu terminar. Chama 7 prostitutas. Relatório final das 7 prostitutas para a cafetina. Ela deve ser canonizada. Essa é a Comissão da Verdade de Dilma Rousseff. O senhor está chamando a presidente da República de cafetina? Não estou chamando. Isso chama-se uma metáfora. Não estou chamando ninguém disso aí. Eu estou fazendo uma comparação. Você acha justo criar uma Comissão da Verdade e escolher 7 para julgar as Forças Armadas? Não tem o contraditório de ninguém. Ela passou 3 anos caluniando as Forças Armadas. Todo país sério do mundo preserva e valoriza as suas Forças Armadas. Ela escrachou as Forças Armadas por 3 anos. Posa de vítima.
Aqui no Vale do Ribeiro, aqui do lado, a VAR Palmares matou a pauladas o Roberto Mendes Júnior. Aqui em São Paulo, a VAR Palmares explodiu uma guarita aqui e matou o soldado Mário Cosel Filho, VAR Palmares de Dilma Rousseff, cujo primeiro marido sequestrou um avião com 96 a bordo e foi para qual país democrático? Foi para Cuba. Cujo segundo marido, Carlos Araújo, disse claramente no programa de televisão que passou a lua de mel com Dilma Rousseff, entre outras coisas, roubando caminhões de carga na Baixada Fluminense. O primeiro marido dela, o Cláudio Galeno, em seu apartamento com Dilma Rousseff, com um grupo terrorista chamado Colina, preparou a execução de um capitão boliviano que fazia a escola de comando estadual do Exército do Rio de Janeiro, porque esse capitão havia participado da morte do Che Guevara. Eles erraram e acabaram executando o major alemão. Por que essa verdade não veio à tona? Cadê a comissão da verdade? Você, como jornalista, pode ir ao Superior Tribunal Militar e pegar o processo de qualquer um, menos da Dilma Rousseff, naquele que ela foi condenada a 3 anos de cadeia. A Folha de São Paulo tentou pegar esse processo em 2010, não conseguiu. Porque o Lula ameaçou o STM de extingui-lo via proposta de emenda à Constituição e o presidente guardou em armário. E hoje eu duvido que esse processo... Então, o presidente do STM é público. Todos os processos são públicos, sim, menos o dela. Então vamos contar a verdade. E outra, a Dilma Rousseff não respeita a lei da anistia. O senhor é a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff? Acha que ele pode sair? Eu representei Dilma Rousseff, né, junto à presidente da Câmara, com um processo de impeachment. Sim. Mas o senhor acredita que ele pode ser eu espero, uma realidade? Eduardo Cunha praticamente arquivou todos os processos. O meu ainda não. E eu me baseio no artigo 75 da Constituição. Ou seja, incorre em crime de responsabilidade o presidente que interfira no trabalho do Legislativo. Ou seja, enquanto a Petrobras estava sendo assaltada, tudo que interessava para Dilma Rousseff estava sendo aprovado. Curiosamente, depois do Lava Jato, nada quase que interessa para ela é aprovado lá dentro. Pois é, mas envolve também seus colegas, né? Olha, cada um responde pelos seus atos. Eu não estou acusando ninguém de nada lá dentro. O meu partido, a maioria... estão respondendo o processo no Supremo Tribunal Federal. Eu não acuso ninguém de nada. Mauro. Deputado, se o senhor for mesmo candidato à presidência, o senhor vai ter que prestar contas da sua atuação como parlamentar. O senhor comemorou agora, pela primeira vez, uma emenda constitucional nesses 25 anos de atuação como parlamentar. Além disso, eu encontrei também, em 1996, um projeto de lei que falava sobre isenção de IPI, sobre bens de informática. Além desses dois, o senhor poderia nos dar alguns outros exemplos de projetos seus que foram aprovados? Eu tenho vários projetos que eu procuro parlamentares e dou para eles apresentar. Porque se eu apresentar, não anda. Eu sou visado. Quando agora... O senhor acha que o senhor é perseguido? Acho não. Também lá. Acho não. O senhor terceiriza os projetos, deputado? Terceirizo, mas não pago não. Não pago não, tá? O deputado gosta. Tem um muito bom sobre a Baía de Angra, posso falar, tá ok? Mas você pode ver. Agora a imprensa fala, pela primeira vez, depois de 7 mandatos, aprovou uma emenda à Constituição, que é o voto impresso ao lado da urna eletrônica. Olha só, de 88 para cá, é só fazer as contas aí, quantos anos são, tá ok? São mais ou menos 90 emendas à Constituição. Então aí são 4 ou 5 emendas por ano, metade proposta pelo Poder Executivo. Ou seja, cada legislatura, não mais que 10 deputados têm emenda aprovada. Isso é motivo de glória, não de chacota. E os projetos de lei? Os projetos não andam. Eu tenho projeto, por exemplo, voltado para a de segurança, muitos. Eu devo ter lá uns 50 projetos. Não é mais do que isso, não. Vale muito mais um bom projeto. Agora, o grande trabalho que eu vejo meu é evitar que certos projetos vão para certos maus projetos, prossigam. Por exemplo, até o ano passado, eu segurava sozinho um projeto, né, de um deputado do PCdoB que visava o fim do auto de resistência. Ou seja, ia prejudicar a segurança pública. A princípio, o policial militar ia responder qualquer morte, bandido. Ele responderia preso. Consegui segurar. Agora veio reforçado, né? Uma bancada muito grande, com o meu filho aqui, que é policial federal, o Eduardo Bolsonaro, aqui de São Paulo, aqui, o capitão Augusto. Os seus filhos são políticos também? Olha só, o meu mais velho é advogado, está no 4º mandato de estadual. O segundo também tem curso superior, é vereador no Rio de Janeiro. Aí uma foto do senhor com os meninos. São os 4 moleques aí. Essa Baía de Angra, agora que você não pode mais fazer isso. Acabou isso aí. Você não pode mais para a Baía de Angra por quê?
Está toda ela demarcada como estação ecológica de Tamoios. Isso na mão de espanhóis faturariam bilhões de dólares por ano com turismo. E não venham falar que eu estou falando isso, porque respondo por uma pesca amadora na Baía de Angra, não fale isso, porque eu comecei a ser julgado a semana passada por 5 ministros. Já está 3-0 pelo arquivamento do meu processo. Sabe por quê? O dia que eu fui autuado, tinha metido o dedinho no painel da Câmara. Eu não peguei testemunho de ninguém. Num espaço de 4 horas e 15, é impossível sair da Baía de Angra, pegar um carro 200 quilômetros até o porto, até o aeroporto do Rio de Janeiro, pegar um avião 1h30 e chegar na Câmara e botar o dedo em 4 horas e 15. Então é impossível. Eu não estava na Baía de Angra naquele dia, naquela hora. Começa por aí. E tem muitas outras irregularidades. O cara que me autuou num barco, tá ok? É secretário do Meio Ambiente da prefeita Maria Raba, do PT de Angra dos Reis. Quer que eu continue? Tá bom parar por aí. Tem uma pergunta da plateia para o senhor. O Ricardo vai lá fazer a pergunta. Oi, Mariana. Boa noite. Como é o seu nome? Tainara. Tainara é de onde? Goiânia. E aí, qual é a sua pergunta? Boa noite, Mariana. Boa noite, deputado. Queria perguntar qual a opinião do senhor a respeito da redução da maioridade penal. Primeiro, né, não devemos desagradar gregos e goianos. Né? Tá ok? A minha opinião, eu tenho, de deputado com mandato, a proposta mais antiga é minha, a PEC 301. 16 anos. A minha ideia era passar para 14, mas você não ia ter sucesso. Então, eu sou radicalmente favorável à redução pura, ou seja, qualquer crime. O ser humano só respeita o que ele teme. Esses menorzões aí, como não teme nada, não respeita ninguém. Estupro, sequestro, matam, tocam fogo, furam um ciclista lá no Rio de Janeiro, barbarizam. O lugar deles é na cadeia. E aqueles que falam que tem que botar na escola, tivemos um bom exemplo agora em Sergipe, onde um marmanjão de 16 anos, não gostando da diretora, por um motivo de... Ele estaria sendo investigado por ter soltado uma bomba dentro da escola, foi para cima dela, encheu-lhe de pancada e furou a sua cabeça com a caneta. Chegou toda ensanguentada. Caso aprovada essa PEC, esse marmanjão não vai para a cadeia também, a não ser que a diretora entre em óbito. Ou seja, o que está sendo aprovado agora em Brasília, que pese algum avanço, só vale se tiver um corpo, um cadáver. Se não tiver, ele pode continuar fazendo a besteira dele à vontade. Eu tenho mais uma dúvida das pessoas que estão assistindo à entrevista e estão vendo que tem algumas coisas anotadas na sua mão. Eu preciso ver o que o deputado escreveu na mão. Não entendi nada, mas vamos mostrar aqui. O senhor escreve na mão assim desde sempre? Não, de vez em quando eu escrevo. E na época da escola fazia cola na mão? Na Academia Militar das Agulhas Negras, a cola é o desligamento. Se pegar, né? Se pegar. Isso, desse tamanho é cola? Você quer que eu fale? O que isso quer dizer? É sobre o 31 de março, sobre o editorial de Roberto Marinho, no dia 7 de outubro de 1984. Participamos da Revolução de 64, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçados por greves generalizadas, distúrbios sociais e corrupção generalizada. Palmas para o doutor Roberto Marinho, que faleceu, mas palmas para ele. Deputado, mas a própria TV Globo já se manifestou que isso foi um erro. Já reviu a sua posição histórica. Para você, né? Qual é a grande fonte de receita de grande parte da mídia? É o poder público. Ok? SECOM, Orçamento da União. Tá ok? Você pode ver, acabaram com a propaganda do tabaco na imprensa, tá ok? Eu estou brigando, eu já briguei uma vez para não acabar com álcool. Alguns vão falar, deputado, mas se acabar com o álcool também, a grande mídia só vai ter uma fonte de renda. O governo federal do PT. A imprensa que não escrever o que o PT, ou não mostrar na televisão o que o PT quer, pede verba e daquele pessoal tem duas opções. Ou vai ser empregado, ou vai ser desempregado, ou, quem sabe, um dia vai trabalhar no jornal O Grama. Exemplo, aquele cubano. O Grama é um jornal de Cuba, tá, gente? Para vocês ficarem sabendo a que se refere o deputado federal e já pré-candidato ou anunciado candidato para 2018. O TRE vai me multar. Claro, eu que falei. Fui eu que falei. Eu falei que com a intenção de se candidatar em 2018. Olha só, o senhor certamente daria bons debates. Eu sou de direita. Eu sou de direita. O senhor é de direita? Sim. O Maluf é de direita? Não sei se o Maluf é de direita. Olha só, vamos falar do Lula. Aí eu fico em dúvida. Por exemplo, a esquerda é contra a redução da maioridade penal. Eu sou favorável.
eu prego uma política de planejamento familiar. O Brasil não pode continuar crescendo 2,5 milhões de habitantes por ano. Não aguentamos isso. É igual um barco. Se você encher de gente, ele vai para o fundo. A questão do Bolsa Família, você tem que buscar uma porta de saída. O ano passado foram 27 bilhões de reais com o Bolsa Família. O total foram 120 bilhões com projetos assistencialistas do PT. O país não suporta tudo isso. Meninas entre 10 e 19 anos são responsáveis por 20% dos partos no Brasil. Dizem que o Brasil precisa, né, de creches, é isso? Creches. Né? Quer dizer, o primeiro responsável pela criança tem que ser o pai e a mãe. E, por último, talvez, lá na ponta, no final, o Estado. Mas o senhor acha o quê? Porque no lugar da creche, uma laqueadura? Olha só. Vou chegar no final. Crianças de 0 a 3 anos são 3 milhões, tá ok? Você precisa de, cada sala, 20 crianças. São 150 mil salas. No mínimo, 4 profissionais por sala. 600 mil profissionais. 4 mil reais de salário para cada um, contando encargos trabalhistas. 2 bilhões e 400 por mês. Multiplica por 13, dá 25, quase 27 bilhões. Daí você bota lanche, merenda, né? Uniforme, energia elétrica, água, transporte, dá quase 40 bilhões por ano. Eu não estou defendendo o governo. Esse é um dos problemas. Não é melhor você investir em planejamento familiar? Não é controle da natalidade. Planejamento. Se a mulher ou o homem quiser fazer a laqueadura e vasectomia, que o faça. Agora, hoje em dia, o governo estimula, em especial, a mulher mais pobre e com menos cultura a ter mais um filho. Porque tem um programa chamado Brasil Carinhoso. Cada criança mais R$70 por mês. Ou seja, é o grande exército de pessoas pobres que eu faço um paralelo com o que a esquerda queria no passado, impor a ditadura do proletariado. Então, esse grande exército de pessoas, daqui a pouco, vão estar com o cartão de Bolsa Família numa mão e título de eleitor numa outra. Para votando em quem? No PT. Deputado, muito obrigada por sua participação aqui ao programa. Eu agradeço também a você. Não sai daqui a pouquinho a gente volta para mostrar uma banda bastante talentosa. E eu vou tomar um copinho d'água para ver se melhora a minha voz. Obrigada.